Cala-te, Mariana. Olá malta, bem-vindos a mais um episódio de Cala-te Mariana, o podcast em que eu basicamente tenho 1001 coisas para fazer e escolhi gravar agora, sendo que eu já tenho um episódio esta semana gravado e este episódio só vai sair na semana a seguir, ou seja, tenho uma semana, mais de uma semana até, para gravar este episódio e decido gravar agora, quando tenho 1001 coisas para fazer. E em vez de estar a fazê-las, não é? Estou a fazer outra coisa qualquer, não é? Estou a procrastinar. Mas pronto, o que é que isto interessa para vocês? Não interessa nada, porque vocês vão estar a ouvir isto na mesma, não só vocês vão estar a sofrer as consequências de não estar a aproveitar este tempo e de estar, na verdade, a gravar um podcast. Mas pronto, não interessa. Tenho bué de cenas para falar hoje e vamos lá ver se consigo cumprir a minha promessa de reduzir o tamanho dos episódios. Então, a primeira coisa que eu queria falar, e eu espero não ser rude ao dizer isto, mas eu acho que isto até vai ser compreensível, e eu queria falar disto, não sei bem porquê, mas pronto, é isso, não há justificação. Basicamente, eu fiz um vídeo há algum tempo, mas as pessoas continuam a vê-lo, portanto continua a subir as visualizações do vídeo, que é um vídeo com dicas para estudarem para os exames antecipadamente. E muita gente mesmo, principalmente pessoas de fora que vão fazer são estrangeiros e vão fazer o exame em Portugal em breve, viram esse vídeo e recebi para aí tranquilamente umas 4 ou 5 mensagens de brasileiras diferentes a perguntarem-me informações sobre o exame e tudo mais, e a dizerem que viram o meu vídeo e gostaram imenso das dicas e que vai ser uma grande ajuda para elas, que não estão habituadas ao tipo de exames que se fazem cá em Portugal e não estão habituadas à maneira como nós damos a matéria e ao tipo de matéria que damos, e pronto, enfim, eu percebo isso tudo. E também no próprio vídeo também tenho acho que 1 ou 2 comentários também de brasileiras a dizerem que aquele vídeo ajudou imenso e tudo mais, e que vai ser muito difícil a estudar para um exame para o qual não fazem a mínima ideia o que é que pode sair e a estrutura e tudo mais. E eu sei bem que lá no Brasil as coisas em termos de ensino funcionam de forma completamente diferente do que cá em Portugal. Portanto, eu sei realmente que deve ser um choque muito grande virem para cá e fazerem um exame, não sabem bem o que esperar, não é? Deve ser complicado. No entanto, imaginem, as informações que eu dou, as informações que eu sei e que eu posso ajudar, não é? E tudo mais. Só que, literalmente, eu faço a mesma coisa do que qualquer uma dessas pessoas poderia fazer, que é ir à internet e procurar. Foi literalmente isso que eu fiz, a tentar responder às perguntas que me enviavam. O que é que eu fazia? Eu fui à internet e procurei o que é que elas me perguntaram, que é uma coisa que acho que toda a gente pode fazer e que é muito fácil. Hoje em dia, o acesso que há à informação e às cenas facilita imensas coisas. E eu percebo que lá está, eu posso ajudar e posso dizer mais ou menos como é que é a estrutura do exame e tudo mais, mas há certo tipo de coisas que nem eu própria sei, do género períodos de inscrição para o exame, como é que funcionam os alunos estrangeiros. Isto obviamente são coisas que eu não faço a mínima ideia, mas obviamente que sendo eu como sou, disse claro que sim, claro que ajudem em tudo o que precisares. Fui à internet, procurei as informações, mandei o link e mandei as informações do que eu tinha percebido. Mesmo que não tivesse percebido bem, nem precisasse daquela informação, lá está, mas tentei ajudar. Só que isto... Muita gente diz, as influencers têm o dever de responder bem às pessoas, saber tudo e não sei o quê. Mas é que há certas coisas que é literalmente ir pesquisar na internet. E eu que sou uma pessoa que tem, sei lá, uns 5 seguidores comparado às grandes influências cá em Portugal, eu acredito que seja mesmo difícil para elas responder à quantidade de mensagens que elas recebem. E depois é do género, de onde é que é esta camisola? Disseste que esta camisola era da Zara, mas podes mandar a referência, ou podes mandar não sei o que, não sei o que mais, ou podes dizer quanto é que custa. Vão à net e pesquisem, não é? É um bocadinho por aí. Há certas coisas que nem toda a gente sabe e lá está eu para não responder mal. Pronto, eu gosto de ajudar e obviamente que tive todo o gosto em ajudar e fiquei mesmo muito feliz em saber que aquele vídeo chegou a imensa gente e pessoas que realmente precisavam daquelas dicas, claro, daquelas informações, pessoas que não são cá de Portugal saberem, por exemplo, canais de YouTube onde podem perceber a matéria, saberem em que sites é que podem ir buscar determinadas coisas. Fico mesmo feliz por causa disso, só que
pronto, é essa cena. Eu depois comecei a pensar que nem imagino, é dizer que imagino, mas não imagino como é que depois as influências grandes e que realmente têm trabalho com essas cenas se sentem, porque deve ser mesmo difícil responder a toda a gente e ajudar toda a gente, por mais que se queira. E não sei bem onde é que queria chegar com isto, mas foi uma cena engraçada que me aconteceu, que me tem acontecido, e fiquei mesmo tipo chocada com a qualidade de pessoas com exatamente o mesmo problema e que me vieram mandar mensagem. Mas obviamente que eu respondo e que eu ajudo toda a gente e sem qualquer tipo de problema, só que pronto, eu faço o mesmo que qualquer pessoa poderia fazer, que era ir à internet e pesquisar, não é? Mas olhem, enfim, são muito queridas e agradeceram pelas informações e tudo mais, portanto, Segundo tema à toa, não é? Porque eu faço sempre uma introdução com temas um bocado à toa que se passaram na última semana e que me pôs assim a pensar, porque eu vi numa história do Insta, uma rapariga que publicou um print que ela estava há 15 horas em chamada com o namorado. E assim, malta, eu percebo relacionamentos se calhar mais à distância ou nesta altura do confinamento que não seja tão fácil estarem uns com os outros e tal. E eu própria também gosto de fazer chamadas com o meu namorado e não sei o quê. Só que 15 horas, malta. 15 horas. Ok, tu adormeces em chamada com ele. Mas sabes que isso é mesmo uma cena. Eu já falei com amigas minhas. Estou a dizer, sabes, como se estivesse aqui a falar com alguém. Não, estou a gravar um podcast, mas pronto. Eu já falei com amigas minhas que me disseram que elas basicamente adormecem, os namorados também, a chamada fica ligada, mas eles estão a dormir, eles não estão a falar, mas a chamada fica ligada. Não sei. Porque se um acordar e tiver um pesadelo, o outro está ali para ajudar, e não sei, malta. Desculpem. Imaginem, cada um faz o que bem entender e eu sei que todas as relações são diferentes e o que é importante é as pessoas se entenderem e perceberem o que é que gostam de fazer em cada relação. Só que eu não sei como é que pode haver tanto assunto para conversa. Se aquilo não foi o tempo de um deles estar a dormir, se foi mesmo 15 horas a falarem, como é que é possível haver tanto tempo de conversa, malta? 15 horas? É que é mesmo complicado. Mas pronto, não sei. Se calhar isto também é só a minha perspectiva. E depois o pior é que há mesmo bué malta que fica horas e horas a fim em chamada. E lá está, isso não tem nada de mal. Vocês façam o que quiserem. Se sentem melhor assim, tudo bem. Que é que se vou ser eu para estar a dizer não façam, se é uma coisa que vos faz sentir bem. Só que com pessoas que nem sequer conhecem de lado nenhum. Ou com conhecidos, estão a ver? Isso é bem estranho. Desculpem, se calhar sou eu. Mas isso é bem estranho para mim. Não conseguiria fazer isso. Com amigos próximos, sei lá, ainda compreendo, mas mesmo assim, como é que é possível haver tanto assunto para conversa? Que lá está, eu acho que eles não falaram mais de metade do tempo. Acho que aquilo foi tipo só... Não sei. Mas há um recorde do Guinness de o maior tempo em chamada. Então, eu lembro que uma vez eu vi uma cena disso. Que umas raparigas estavam a tentar ultrapassar o recorde de chamada em FaceTime, acho eu, e ficaram dias em chamada. Uma cena bem absurda, desculpem. Mas pronto, continuando. Eu meti aqui uma cena porque, basicamente, enquanto estava a escrever isto, eu estava a pensar, isso é mesmo um nojo. Quem faz isso, mas imaginem, o nojo, eu uso o nojo, e sei que é uma palavra muito forte e que, pronto, não devia ser assim muito usada porque eu uso nojo para tudo. Eu acho que sou mesmo, parece mesmo assim nojinha, estão a ver? Mas nem sou, mas eu uso muito a palavra nojo. Eu digo, isso é um nojo, que nojo. E nem estou a falar de cenas nojentas, estou só a falar de cenas que me incomodaram e eu uso a palavra nojo. Então, tinha apontado aqui a dizer que eu digo bem nojo e não devia. E depois eu também digo nojo na comida, que eu sei que é uma coisa que não se deve fazer. Sempre que eu dizia, alguma comida que era um nojo, a minha avó dava-me sempre na cabeça e estava sempre a dizer, há pessoas que não têm que comer e estás aqui a dizer que a comida é um nojo e não sei o quê. Mas é uma palavra que já estava automática. Eu qualquer coisa que não gosto digo que é um nojo, estou a perceber? Em vez de dizer, que horrível, ou não percebo, não gosto, digo, é um nojo. E não devia, eu sei que não devia. Mas são estes os temas à toa que eu tinha aqui para falar. Portanto, agora vamos passar mesmo ao tema principal deste vídeo. Deste podcast. E deste podcast não, deste episódio. E vai ser um tema em que eu me vou abrir imenso. Lá está.
Eu já não partilho quase nada da minha vida pessoal, entre aspas, tanto no meu Instagram do Criativa com Pinta, porque eu tenho um Instagram pessoal, mas pronto, nem no YouTube, porque eu achei que estava a partilhar e sei lá, para quem não me acompanhava nessa altura, eu no meu Instagram do Criativa com Pinta eu fazia 500 mil stories por dia, a dizer onde é que eu tinha ido, com quem, como é que tinha corrido. Eu fazia eu enchia a caixa de stories com coisas que as pessoas que me seguiam ali, que eu até fazia conteúdo, pronto, como faço agora de estudos, as pessoas que me seguiam, ninguém estava interessado naquilo, mas eu dizia. E agora, tipo, não sei, agora estou mesmo numa de não partilhar tantas coisas, focar-me apenas no conteúdo que eu quero fazer, e acho que isso me traz muito melhores resultados, focar-me só nos estudos, tanto no YouTube como no Instagram. No entanto, o podcast é assim meio que uma escapatória, porque tal como eu disse, não sei se foi no episódio anterior ou há 2 episódios atrás, eu aqui no podcast eu digo imensa coisa que muita gente não sabe sobre mim. E acho mesmo que eu tornei o podcast aqui um sítio onde eu já revelei boas cenas e que me expresso e não sei o quê. E hoje vai ser um episódio desses porque eu vou falar um bocadinho sobre... é um tema um bocadinho delicado, mas eu gostava de falar um bocadinho sobre ansiedade e isso assim. Imaginem, muita gente diz, agora está na moda ter ansiedade e não sei o quê. Eu acho que não está na moda, eu acho que como só agora que é permitido às pessoas falar assim mais abertamente sobre a saúde mental, é que toda a gente se começou a perceber que toda a gente tem problemas mentais às vezes. Problemas mentais parece uma palavra bem forte, mas toda a gente toda a gente é ansiosa em alguns momentos, toda a gente sofre com stress e isso assim. No entanto, eu quero já deixar muito claro que eu não tenho ansiedade diagnosticada, portanto, nunca fui diagnosticada com ansiedade, apesar de já ter ido ao psicólogo. E eu não vou falar muito sobre ir ao psicólogo e isso, porque eu no episódio meu já falei bastante sobre isso. Eu já não lembro qual é que foi, mas eu depois vou deixar o link aqui em baixo para vocês irem ouvir, porque aquilo que eu disse eu acho que está mesmo muito, muito bom, que é sobre, tipo, ainda ser ganda tabu, ir ao psicólogo e não sei o quê. E eu não vou entrar muito por aí no episódio de hoje. No entanto, pronto, já fui a uma psicóloga e nunca fui diagnosticada como tal. Não sei se fosse a outro especialista, se não me iria diagnosticar com qualquer coisa. No entanto, eu tenho a noção que eu sou uma pessoa muito ansiosa, mas lá está, quero deixar claro que não tenho ansiedade, porque muita gente fala deste tipo de problemas e mesmo sobre a depressão e isso, problemas graves mentais, e esquece que são doenças diagnosticadas para os quais até há medicação e tudo mais, e que pessoas enfrentam com isso todos os dias, a toda a hora. E depois há os outros privilegiados que só sofrem com ansiedade e isso em certos momentos, e que falam disso como se tivessem imensa propriedade sobre o assunto, quando não têm, lá está, são uns privilegiados. E eu sei que sou uma pessoa super ansiosa e que tenho picos de ansiedade e já passei situações horríveis por ter um sistema nervoso muito frágil, mas felizmente não é uma doença que me atrapalha muito o dia-a-dia ou... se calhar até atrapalha um bocadinho o meu pensamento, estão a ver, mas eu tenho a perfeita noção que consigo perfeitamente viver desta forma com as minhas ansiedades e os meus problemas da vida. E quem tem essas doenças são doenças que impedem que tu vivas, simplesmente. Então acho que é importante fazer esta distinção aqui, pronto. E o que eu vou falar especificamente no episódio de hoje nem é bem sobre a ansiedade em si, é sobre outra cena que não sei se vocês já ouviram falar, mas é sobre a ansiedade social. E isso eu acho sinceramente que tenho. Mas lá está, eu nunca fui diagnosticada com nada disso. Eu nem, estou muito informada sobre essas coisas. E imaginem, eu acho que, apesar de agora, lá está, entre aspas, estar na moda, porque eu esqueço-me que isto é só um áudio, então às vezes vocês não veem a minha cara ou as minhas mãos e não veem que às vezes eu posso estar a ser sarcástica no que estou a dizer. Mas pronto, ultimamente está na moda falar de ansiedade, mas eu sinto que as pessoas ainda falam de saúde mental e isso de uma maneira bué superficial. E imaginem, há imensas pessoas que em episódios dos seus podcasts falam sobre a saúde mental, mas não, por exemplo, não dizem o que é que sentem quando têm uma crise de ansiedade, não percebem, não explicitam exatamente aquilo que vivenciam, porque eu não sei se alguém que está aí desse lado se vai identificar ou não com aquilo que eu vou dizer e com certos episódios que eu vou mencionar. No entanto, lá está, falam tudo de maneira bem superficial e partilham posts no Instagram que dizem sempre as mesmas coisas, quando
as pessoas deviam era partilhar as suas experiências, lá está. Eu sei que isso é um bocadinho deep e que nem toda a gente se sente à vontade para tal, e eu acho muito sinceramente que eu estou tão bem agora que eu posso partilhar aqui na boa as coisas que eu já passei, por causa destes episódios que eu já passei, por estar a passar por uma fase tão, tão boa, e agora acho que estou mesmo bem, já tive alturas em que estive bem pior. E lá está, sem dúvida que isso se reflete muito na nossa vida. Tu só vais conseguir cumprir os teus objetivos se estiveres bem mentalmente, e eu estou a sentir isso imenso este ano, porque imaginem, eu este ano estou a ter muito melhores notas, pronto, um desempenho escolar muito melhor, sendo que estou a estudar, não é menos, mas estou-me a permitir mais a descansar, estão a perceber? Eu estou tão bem mentalmente que as cenas estão a fluir muito mais facilmente, eu não estou 24 sobre 24 horas a estudar e estou a ter melhores resultados, e sem dúvida que eu sinto que isso é mesmo bom. E lá está, apesar dessas coisas não influenciarem a 100% a minha vida, obviamente que se nós estivermos bem mentalmente e bem resolvidos connosco próprios e tudo mais, as coisas nos vão correr muito, muito, muito melhor. Portanto, ao mesmo tempo não influencia, obviamente que influencia. E, entretanto, já me perdi, já não sei... eu ia então falar sobre a ansiedade social. Eu até vou pesquisar aqui que, pronto, isto é coisas que eu devia ter feito antes do podcast, mas apesar de eu ter o roteiro aqui à minha frente, não fiz isso. Mas, basicamente, eu quero pesquisar o que é que o Googlezito, ou a Wikipédia, ou sei lá, fala sobre a ansiedade social. Mas basicamente, como está aqui na oficinadapsicologia.com, portanto, se estiver a dizer alguma coisa mal, foi aqui que eu fui ver, ok? A ansiedade social é provavelmente um dos problemas de ansiedade o menos conhecido. Lá está, porque eu acho mesmo que as pessoas, não sei, eu se calhar estou... Não estou a ser bem correta, mas eu acho mesmo que as pessoas não se vão identificar com aquilo que eu vou dizer. Porque é uma cena muito comum. E às vezes é mesmo difícil eu explicar o que é isto e falar com outras pessoas sobre isto, porque eu sinto que ninguém me vai entender. É isto, estão a perceber? É isto que eu acabei de dizer. Cada pessoa não acha que as outras pessoas não vão entender pelo que ela está a passar. Porquê? Porque as cenas não são corretamente faladas. As pessoas metem cenas nas redes sociais bué de superficiais sobre a saúde mental, tipo... E agora deu-me uma branca, não faço a mínima ideia que tipo de coisa que as pessoas põem, mas sei que não é muito... não é muito falado. Eu estava a ouvir isso num podcast e eu estava a concordar, no outro podcast, eu estava a concordar imenso com aquilo que estava a ser dito. Mas basicamente aqui diz que a ansiedade social refere-se ao nervosismo ou desconforto em situações sociais, habitualmente devido ao medo que a pessoa... medo de ser julgado, avaliado, pronto. Por acaso, eu ontem, acho eu, estava a ver um Reels de uma psicóloga que estava a dizer 3 cenas que pessoas inseguras, muito inseguras, costumam fazer. Cenas físicas. Eu já disse aqui que eu tenho uma pequena paixão por todo aquele mundo de avaliar se as pessoas estão a dizer a verdade ou não, de avaliar os comportamentos das pessoas através dos tiques delas e não sei o quê. Eu adoro isso. Eu até já disse que gostava de tirar no futuro um curso sobre isso, porque eu acho isso super interessante. Mas já me estou a perder completamente. E isso lá está, tem muito a ver com o que eu vou dizer, porque tem muito a ver com tu avaliares o ambiente à tua volta. E acho que isso é uma estratégia de segurança. Quando tu estás inseguro num sítio, tu começas a avaliar bem as cenas à tua volta para perceberes se é um sítio seguro ou não. Enfim, vamos lá ter calma que eu não estou a explicar bem. Mas pronto, e nesse Reels, basicamente, ela estava a dizer que 3 cenas que pessoas inseguras faziam sempre era mexer nas mãos, ou mexer com as mãos, e imaginem, ainda agora eu estou sempre a estalar os dedos, estou sempre a mexer com as mãos, e eu tenho um problema de quando estou a falar com alguém, eu não sei o que fazer às mãos, estão a perceber? Eu fico bem estranha. Eu sou um bocado estranha, mas lá está. Isto não tinha que ser estranho se fosse mais falado, se fosse de facto normalizado. Mas pronto. Outra cena, mexer bem no cabelo. E vocês podem ver os meus vídeos no YouTube. Eu tenho imensa essa pancada de estar sempre a mexer no cabelo. Eu sei que isso é bem irritante. Mas é uma coisa que eu não tenho consciência de que estou a fazer e que é mesmo difícil de controlar. Mas pronto, não sei. Outra cena é, às vezes, falar com os braços cruzados. Lá está. Eu tenho essa coisa de não saber bem o que é de fazer às mãos enquanto estou a falar. E muitas vezes aquilo que eu faço é cruzar os braços. Porque se eu estiver simplesmente com as mãos para baixo, eu vou estar tipo... O que é que eu estou com as mãos para baixo? Está a perceber? E depois é aquilo que estava a dizer aqui de... o julgamento do outro e a opinião alheia, não sei o quê.
sem dúvida que também é um grande sinal de insegurança. E lá está, eu acho que isso é mesmo o porquê de eu ter estas pequenas ansiedades que eu às vezes tenho sociais. Mas o que é isto? O que é que eu sinto exatamente? Então, basicamente, eu vou-vos contar, por exemplo, um episódio. Eu já disse aqui várias vezes que eu penso imenso e que sofro muito de overthinking, de estar constantemente a pensar nas coisas e de uma pequena coisa que aconteça, eu faço ali um filme, um drama na minha cabeça, começo a pensar nas mais variadas probabilidades que aquela situação pode resultar, enfim, pronto. Mas lá está, é uma coisa que eu consigo facilmente descartar às vezes. Apesar de estar sempre ali, não é algo que me impede de viver ao ponto de, pá, pronto, vocês estão a perceber, né? Mas enfim, e isso faz com que, em certas situações, eu tenha debates na minha cabeça. Por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo, vou parar com o tranana e taranana. Agora, há pouco tempo não, porque foi na altura em que as aulas ainda eram presenciais, portanto isso foi há muito tempo, não é? E as aulas agora só vão voltar em maio para quem está no secundário, mas já estou completamente assunto. Basicamente, eu estava a entrar numa sala com uma amiga minha lá na escola e estava uma rapariga nessa sala que pá, eu meio que conheço e não sei o quê, e eu estava naquela de cumprimentar. E atenção, cumprimentar não era com beijinhos, com abraço, nada disso, não é? Covid e não sei o quê, pá, tudo de máscara e tal. Não era nada disso, era dizer um simples olá, como qualquer pessoa simpática e bem educada faria. Olha, eu por acaso não me acho muito simpática. Não, eu acho-me simpática, mas não, ao mesmo tempo não me acho muito simpática porque lá está, por causa disso que eu vos vou dizer. E basicamente eu entrei com essa minha amiga e ela estava lá. E estava a olhar para mim, do género, estava à espera que eu fosse dizer alguma coisa, tipo um olá ou assim para ela retribuir. Eu senti isso, estão a perceber? Mas eu fiquei num debate na minha cabeça durante os 5 minutos que ela permaneceu lá, porque depois, entretanto, ela foi-se embora e eu continuei nessa mesma sala. Fiquei num debate na minha cabeça a pensar se eu devia dizer ou não olá. E atenção, eu gosto imenso dela, não tenho nada contra ela. Eu simplesmente fiquei a pensar, e se eu disser olá e ela não responder? Ou será que eu devo dizer olá? Ou e as outras pessoas que estão aqui à volta vão ficar a olhar para mim? Eu entrei num loop de pensamentos quando simplesmente eu podia ter-me virado para ela e dizer olá. E ela dizia olá, e era só isso. É que eu nem estou a dizer em ter conversa com ela, não estou a dizer e cumprimentá-la, tipo mesmo cumprimentar. Era dizer um simples olá. E eu fiquei num debate na minha cabeça sobre se eu devia não dizer olá. E simplesmente não disse, e ela foi-se embora. E depois fiquei, isto foi à hora do almoço, e eu fiquei a tarde inteira a pensar o que é que ela haveria de pensar de mim porque eu não lhe disse olá. Estou a perceber como é que funciona a minha cabeça. É que eu fiquei literalmente a pensar a tarde inteira. Ok, eu não lhe disse olá, agora ela vai achar que eu não gosto dela, vai achar que eu não sou simpática, que eu sou mal educada, que não sei o que mais. Isto basicamente é como a minha cabeça funciona. E depois outra cena é, eu não... Pá, gosto de estar sozinha, na minha, não gosto de estar em sítios com muita gente. Imaginem, é que não gosto mesmo. Ainda por cima, está um grupo de pessoas que eu não conheço de lado nenhum. Estou com uma amiga minha, essa amiga minha vai começar a falar com esse grupo de pessoas porque ela conhece, imaginando. Pá, e eu não consigo estar ali. Eu simplesmente vou-me embora ou afasto-me ou faço-lhe assim um sinal a ela para sairmos dali porque eu 1000 vezes prefiro estar só com uma pessoa, mesmo estar sozinha, do que estar num grupo de pessoas. É que dá-me mesmo assim aquela confusão. Ainda por cima, lá está, se forem pessoas que eu não conheço. Porque o meu pensamento logo é, eu estou em desvantagem porque estas pessoas conhecem-se todas e eu não conheço ninguém. Então eu vou estar bué em desvantagem aqui. Vou estar bué sozinha, vou ficar bué à toa. Pá, começo logo com esse pensamento. Começo logo a achar que eles vão todos falar e vão-me deixar fora das conversas e eu vou ficar ali sem saber o que fazer. Olha, o telemóvel é grande vício e é uma coisa que nós já não nos conseguimos desprender. Imaginem, estar na paragem do autocarro sem estar no telemóvel é suicídio. Portanto, 1000 pessoas à tua volta, se te virem sozinha ali sem fazer nada à toa, não sei, é bem estranho. Eu pelo menos acho isso, lá está. E é que eu estou bem à toa imensas vezes e faz-me um bocado de confusão. Mas enfim, lá está, é que esse mesmo episódio que eu estava a ouvir de um outro podcast a falar sobre a saúde mental estava a dizer uma cena que é bem verdade, que é as pessoas que sofrem com estas cenas também nunca conseguem bem explicar aquilo que sentem ou o que é realmente aquilo que sentem, porque
é nós estarmos a racionalizar aquilo que pensamos, aquilo que sentimos, aquilo que vivemos. E estas cenas não são racionalizáveis, porque isto são coisas do nosso interior, do nosso subconsciente, coisas que nem mesmo os psicólogos, cientistas, médicos conseguem explicar, porque são coisas que não se explicam. São coisas que estão dentro de nós, que têm a ver com a nossa personalidade. Portanto, é quase impossível explicar exatamente aquilo que estamos a sentir. E às vezes é muito complicado. E as pessoas com depressão, têm mesmo esse problema. E felizmente depressão foi uma coisa que eu nunca senti que tivesse. Mas lá está, eu tenho picos de ansiedade e tenho esta cena de ansiedade social que é mesmo complicada para mim. Porque não é que, imaginem, eu vivo bem com o facto de gostar de estar mais sozinha ou de gostar de estar com uma ou duas pessoas e não estar em grupos, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que é estúpido só eu ficar em debates na minha cabeça e achar que estou vulnerável ou que vou ser julgada pelas outras pessoas. Porque sim, eu tento dizer que não, mas obviamente que a opinião do outro tem um efeito enorme sobre mim e eu sei que toda a gente acaba por se preocupar com aquilo que os outros pensam, mesmo quem diz que não. Se não te preocupasses realmente com aquilo que as outras pessoas pensam e andavas nua na rua... Não, estou a usar exemplos bem extremos, mas imagina, se as pessoas realmente não se importassem com o que os outros pensavam, havia certas coisas que ninguém faria, porque tu segues determinadas normas de vestimenta e não sei o quê, e usas determinadas coisas e achas de determinada forma, porque é um bocadinho o que os outros estão à espera de ti, não é? E, portanto, eu acho realmente isso. Só que, é exagerado a maneira como eu fico com debates na minha cabeça sobre as cenas e... lá está, é que para além de isso acontecer na hora, eu ficar a debater na hora se eu devo ou não fazer alguma coisa, depois se eu fizer ou não fizer, eu vou ficar, aí uma semana a pensar nisso, a pensar porque é que isso aconteceu, o que é que ela vai ficar a pensar de mim, e agora o que é que eu vou fazer... coisas completamente ridículas e ela provavelmente não ficou a pensar nada. Ela provavelmente 5 minutos a seguir já se tinha sequer esquecido que isso aconteceu. Provavelmente achou que tu estavas distraída e que não a viste ou que estavas em conversa com a tua amiga e não quiseste falar. E eu fiquei a dar uma importância àquilo. Não tinha que ter importância nenhuma. Porque é que nós estamos sempre à procura da aprovação de alguém ou... Lá está, é mesmo complicado falar destas cenas e explicar, mas é um bocado isto. E depois, mesmo falando sobre a ansiedade em si e sobre ataques de pânico, eu acredito que já tenha tido ataques de pânico, mas eu não sei bem se lá está, se são ataques de pânico ou não. Porque cada pessoa depois acaba por sentir as cenas de maneira diferente. Fisicamente, então, é quase difícil, é quase impossível de explicar o que é que se sente, mas fisicamente, cada pessoa tem reações físicas diferentes. E, por exemplo, uma cena que a minha psicóloga, que eu já não vou há imenso tempo, mas imaginei uma psicóloga que já me acompanha desde os 5 anos para aí, não sei se isso é bom, se é assim tão bom, porque pronto, ao mesmo tempo que ela vai acompanhando o meu crescimento, e isso é muito fixe, né? Porque ela já me conhece e não sei o quê, e vai percebendo como é que eu vou mudando ao longo do tempo e as coisas que eu vou, o tipo de comportamentos que eu tenho. Se calhar mudar de áreas às vezes é bom e ter outro tipo de diagnósticos, mas lá está, eu não sei, não percebo nada disso e lá está, como agora estou tão bem, sinto que não estou a precisar tanto disso. Aliás, há sempre qualquer coisa que nós não estamos muito bem, né? Há sempre qualquer stress ou qualquer cena que nos vem à cabeça, mas isso é quase impossível estar sempre 100% bem. Mas pronto, e entretanto já me perdi no que eu estava a dizer. Mas uma cena bem interessante que ela então me disse foi que eu ao longo do tempo tive maneiras diferentes de mostrar a minha ansiedade, digamos assim. Então, quando eu era mais nova, eu tinha uns 5 anos, não, mais nova ainda, só que lá está, a partir dos 5 anos é que começa a ser um bocado estranho eu ter esse comportamento. Eu tinha uma cena que era eu saltava. Hoje em dia eu reparo que eu ainda tenho certos traços disso. Eu tenho imensos ticos nervosos. Olha, neste momento eu estou a mexer aqui no meu colar. E isto obviamente que é um tico que a gente tem. Mexer em acessórios, eu não sei como quando se sente mais nervoso, lá está. Só que este tema estava a fazer tanta confusão eu estar a falar sobre isto que eu estou a mexer no colar que o meu namorado me deu e estou bem estão a perceber? Mas pronto, olha, instalar os dedos é um dos meus ticos que eu tenho. Quando eu simplesmente estou à toa, nas aulas eu estou sempre a estalar-me toda e eu reparo que é mesmo grande tico nervoso porque se eu estiver distraída eu simplesmente não tenho tempo para pensar que tenho que estalar o corpo, é uma necessidade muito mais psicológica do que física, sabem? E
E outro tique que eu tenho, lá está, o mexer no cabelo, não sei o que, são bué de tiques nervosos e cenas que eu faço. E pá, o meu irmão olha bué de vezes para mim, fica preocupado, fica com uma cara de assustado porque eu faço caras e expressões super estranhas. Eu tenho, quer dizer, tenho a noção disso e não tenho, porque é uma coisa inconsciente, lá está, mas eu reparo que há vezes em que eu estou tão no meu mundo e nos meus pensamentos que eu não estou realmente aqui, eu estou na minha cabeça e não estou a viver o momento e as cenas que se estão a passar. Então eu acredito que às vezes eu faço caras bem estranhas porque eu estou nesse mundo, não estou aqui a viver as cenas. E pronto, mas lá está, o que é que eu fazia? Eu basicamente eu corria de um lado para o outro, andava ali a saltitar de um lado para o outro. E isso era mesmo preocupante, porque eu fazia isso a toda a hora. E era uma cena mesmo nervosa, não era do género, olha, vou aqui correr, fazer exercício físico. Não, era, eu vinha para o meu quarto e começava a correr de um lado para o outro, fazer umas caras bem estranhas e uns saltos e não sei o quê. E lá está, eu tenho alguns reflexos ainda disso. Mas foi uma coisa que eu felizmente consegui controlar muito ao longo do tempo. E foi uma coisa que desde muito pequena mostrei muito fisicamente, que sentia isso e que sentia essa ansiedade e não sei o quê. Também já referi várias vezes ao longo de vários episódios, porque isto é um assunto que eu acabei por falar várias vezes. Ai, eu estou-me bem a perder o que é que se está a passar. Que eu desde muito pequena que eu sinto que me preocupei com coisas que era suposto eu me preocupar muito mais tarde, sabem? E não, e desde pequena, desde muito pequena mesmo, quando as tuas preocupações devem ser mínimas, eu já estava a preocupar-me ansiosa com cenas que não fazia nenhum sentido eu estar preocupada na altura. Eu era demasiado nova para isso. E mesmo que na altura não expressasse o nervosismo que eu estava a sentir e tudo isso, era lá está, eu mostrava de outra forma, que era fisicamente aquilo que eu estava a sentir. E isso foi um exemplo. Depois, eu tive um grande período em que eu tive... Isso, por acaso, eu gostava de, no futuro, fazer um episódio só sobre isto. Se calhar estou a dizer no futuro e para a semana só um episódio sobre isto, mas pronto. Que é sobre o facto de durante 1 ano ou 2 eu tossia sem parar, fui ao hospital imensas vezes e ninguém percebeu bem aquilo que eu tinha. No início acho que pronto, eu tinha muco e não sei o quê e até me deram coisas para passar aquela tosse, mas depois era uma tosse que persistia e a partir daí já não se percebia muito bem o que é que eu tinha realmente e muita gente apontava para fosse uma coisa psicológica, ou seja, não que eu tossisse porque quisesse, não que eu estava ali a fazer de propósito para tossir, mas era uma coisa inconsciente e eu tossia por causa do meu nervosismo e os grandes ataques de tosse que eu tinha, eu até posso dizer que eu realmente percebi que fossem alturas em que eu estava mais tensa. E pronto, e isso já não me acontece há imenso tempo, mas por exemplo, ainda este ano letivo, não o ano 2021, eu tive assim um ou outro ataque de tosse, sim. Mas lá está, depois nesse episódio vocês vão perceber muito melhor o que eu quero dizer. E a minha psicóloga disse que a minha reação física de saltar e não sei o quê, que atenção, foi uma coisa que durou para aí, sem exageros, até o meu 6º ano. Depois, a partir daí, eu consegui controlar, mas que, lá está, essa minha necessidade física podia ter passado para a tosse. Se eu acredito isto, é mesmo muito difícil acreditar que fosse uma coisa psicológica, porque eu sofri muito nesse ano por causa disso e por causa da quantidade de vezes que eu ia ao hospital e eu ter faltado quase um período às aulas, foi uma coisa que mexeu muito comigo. E para mim é muito difícil querer acreditar que isso tudo aconteceu por uma cena psicológica. Ou seja, por isto estar tão tabu ainda, eu, neste momento, se eu acreditar que isso foi psicológico, eu quero-me culpar a mim própria, porque lá está, quando alguém diz que tem um certo problema psicológico e não físico, porque o físico já se leva muito mais a sério, as pessoas dizem, controla isso, isso vai passar, não sei o quê, pensa positivo. Mas a cena é que estas cenas nós não conseguimos controlar. Não dá para controlar estes problemas, não dá mesmo para controlar. E neste momento, se eu pensar que tudo o que aconteceu e o sofrimento que eu causei à minha família por causa desse ano, se eu quiser acreditar que isso foi psicológico, eu vou começar a pensar, mas porquê que tu não controlaste isso ser psicológico então? Mas a verdade é que eu não tenho culpa, porque são cenas que não dá mesmo para controlar. E mesmo assim isso vai trazer esse sentimento de culpa a mim. E olha, este episódio vai ficar grande mesmo, não quer saber, já vi que estou com 34 minutos, mas não quer saber, não me vou estar aqui a calar quando ainda tenho muita mais coisa para dizer sobre este assunto e ainda tenho a minha reflexão filosófica do dia
que por acaso eu acho que está mesmo interessante e quero muito falar dela aqui com vocês. Mas não quero acabar este assunto, então não sei muito bem, mas pronto. Malta, então eu estava aqui a editar este episódio e eu apercebi-me que eu não acabei o meu raciocínio aqui. Como não queria voltar a falar disto assim, desta forma, queria dizer que me faltou dizer uma coisa que foi. Então depois desse período de tosse, os meus picos de ansiedade passaram para outro tipo, que é basicamente desmaiar. E eu, desde há uns tempos atrás, que me sinto às vezes muito mal, e peço desculpa mais uma vez pela milésima vez neste podcast, o barulho dos cães, mas eu sinto-me muito mal e acabo por desmaiar. E talvez essa seja, lá está, mais uma das minhas reações a isso da ansiedade. E eu já cheguei a ter aquilo que eu considero, umas 2 ou 3 vezes, uns ataques de pânico em que eu sei perfeitamente porque é que aconteceram, porque eu estava muito nervosa relativamente a algo. E eu comecei-me a sentir muito mal, a minha respiração ficou muito ofegante, estão a ver? E eu comecei a ter suores e essas coisas assim e simplesmente desmaiei aqui para o lado. E talvez isso seja, agora, depois desse período da tosse, seja então estes desmaios, eu sentir-me assim muito mal. Mas isso só aconteceu, lá está, muito poucas vezes. E foi um período em que mesmo que eu começo a não ter controle sobre mim própria, coisas horríveis, porque acho que toda a gente gosta de ter controle sobre as suas ações e nestas alturas de ataques de pânico e crises de ansiedade, tu simplesmente sentes que não tens bem controle sobre ti próprio. Mas pronto, eu não vou estar a desenvolver muito mais porque eu odeio cortar episódios e acrescentar coisas que eu não disse na altura, mas realmente foi mesmo uma falha minha e eu não queria deixar-vos agora sem esta informação e sem falar sobre isto, mas basicamente sim, é aqueles calafrios e não sei o quê, essas sensações que eu tenho e o facto de agora eu andar a desmaiar. Portanto, eu tive esses 3 acontecimentos, primeiro a saltar, depois a tosse e agora esta cena dos desmaios e isso. Portanto, agora continuem a ouvir e peço imensa desculpa, mas basicamente é um bocadinho isto que eu acabei de dizer. Sempre fui uma pessoa muito nervosa com coisas imaginem, eu sei que para a semana, eu sei que no próximo mês, aliás, vamos pôr as coisas desta forma, que eu vou ter alguma coisa, sei lá, no próximo mês eu faço anos, por acaso eu faço anos dia 22 de Abril, é no próximo mês, mas pronto, eu posso estar num momento, não sei porquê, não há um porquê, começo a pensar nisso que eu vou ter no próximo mês e começo a dar overthinking nisso e a pensar sobre isso que vai acontecer no próximo mês e o que é que pode dar bem, o que é que pode dar mal. Se eu vos disser as coisas que eu já fiquei assim, coisas mínimas, que eu já fiquei a pensar e a pensar e a pensar, vocês não acreditavam. Eu acho que vocês não acreditavam, mas lá está, isso eu acho que já é expor demasiado. Mas há certas coisas que só iam acontecer bué de tempo depois e eu comecei a pensar nelas agora. Coisas ridículas. Mas vou então passar para a reflexão filosófica, senão vou ficar aqui até amanhã a falar. Eu acho que tinha muito mais para dizer, lá está, mas enfim. Acho que já estou também um bocadinho sempre a bater na mesma tecla. Talvez nos próximos episódios, e lá está, quando eu fizer esse episódio do que me aconteceu nesse ano, 2017, foi um ano horrível para mim e que me abalou imenso em termos psicológicos, lá está. Eu acho que quando eu fizer isso, eu vou abordar muito também o meu psicológico e como eu sou e tudo mais. E espero não ter trazido gatilhos a ninguém nada, por acaso não avisei isso no início do episódio, mas agora tenho que se avisar sempre, não é? Porque pronto, há certos gatilhos que tu podes transmitir nas pessoas, ou seja, fazê-las lembrar de coisas do passado que elas não se queriam lembrar e não sei o quê, nananã. Pronto. Mas isso é um bom ponto para virarmos aqui para a reflexão filosófica. Eu vou tentar ser rápida, mas basicamente eu vi alguém meter no TikTok isso, ou eu vi no Reels, no TikTok não, isto era um TikTok, e alguém meteu ou no Reels ou nas histórias, porque eu não tenho TikTok, mas lá está. Os vídeos do TikTok estão em todo lado agora. Mas pronto. E eu vi que era basicamente uma rapariga brasileira que estava a dizer que a geração mais nova que se está a criar vai ser uma geração... Sim, a nova geração que se vai criar vai ser uma geração que vai cuidar muito melhor dos seus filhos. Era qualquer coisa do género. Porque vai ser uma geração em que, lá está, se vai falar mais sobre a saúde mental, que vai deixar de ser tabu, que se vai respeitar
todo o tipo de sexualidade e pronto, essas cenas todas. Ou seja, os pais dos adolescentes de agora... Não, os adolescentes de agora vão ser pais mais tolerantes. Acho que é isso que ela estava a querer dizer. Porque lá está, as gerações mais antiquadas têm uma visão muito diferente e muito discriminatória e preconceituosa sobre a sociedade, e nós sabemos muito bem que certas gerações mais novas que são um bocadinho diferentes e que fogem um bocadinho àquilo que é o considerado normal, que não são aceitos pela sua família e pronto, imensos exemplos disso, lá está, homossexuais, trans, portanto, tudo isso. E eu fiquei a pensar, será que isto é mesmo verdade? Porque, apesar de hoje em dia haver essa informação toda de se falar muito mais abertamente sobre as coisas, de haver assuntos tabu que já não são tabu, ao mesmo tempo eu acho que é só isso, é só há mais informação, é só toda a gente vai saber o que é. Mas não sei, na verdade, se isso vai ser mesmo aplicado, se os pais vão realmente ser mais tolerantes, porque apesar de haver toda esta informação, nas gerações mais novas continua a haver muita gente completamente preconceituosa e pronto, não é porque agora há mais informação e com as redes sociais são coisas que se passam muito mais, que as pessoas têm têm um acesso muito mais fácil, que de repente a sociedade vai ficar toda muito melhor, porque ao mesmo tempo que isso acontece e que há mais informação, também há, por exemplo, muito mais políticas de cancelamento e de falta de alguma liberdade de expressão. Enfim, já estou a bater um bocadinho daquele episódio que fiz sobre a liberdade e não sei o quê, mas ao mesmo tempo que as coisas estão a evoluir em certos pontos, em outros não estão a evoluir. Eu acho que, ao mesmo tempo que até pode haver mais informação, não sei até que as novas gerações têm assim tanta maturidade para enfrentarem as coisas dessa forma. Porque, por exemplo, eu vejo raparigas de 10, 11 anos a falarem sobre assuntos como o aborto, como a homossexualidade, todos estes assuntos mais tabus e ligados a causas e feminismo e tudo isso, nas redes sociais e a partilharem posts e cenas, quando eu acho que, em vez de fazerem isso porque realmente percebem a importância disso e realmente pesquisam sobre o assunto e querem saber mais, partilham isso porque são um bocadinho obrigadas a tal. Eu sei que é melhor que se sintam obrigadas a tal e continuem a espalhar a palavra do que não dizerem nada sobre o assunto. Eu percebo isso, só que eu acho mesmo que há imensa gente que só partilha isso porque se sente obrigada, porque sente que se não fizer isso vai estar automaticamente contra o assunto, porque eu não acredito que raparigas de 10, 11 anos percebam tão bem essas coisas. E atenção, eu também não tenho 20 e tal, não tenho 30 e tal, não sou a pessoa que mais sabe sobre as coisas e uma pessoa aqui, uma grande autoridade para estar a falar sobre tudo e que sei tudo e não sei o quê e que tenho imensa maturidade, não é isso que eu estou a querer dizer. Mas o que eu estou a querer dizer é que eu não acredito que raparigas de 10, 11 anos tenham atingido essa maturidade para falarem sobre essas coisas, porque acho que há uma idade para tudo. E obviamente que as escolas têm um grande papel em transmitir uma boa mensagem aos alunos e é de pequeno que se começa a perceber as coisas e o que é que está certo e o que é que está errado e desconstruir coisas que são passando ao longo do tempo e que a escola transmite como sendo coisas normais e que nós só aprendemos certas coisas na escola e não aprendemos coisas tão importantes quanto coisas que nos vão servir para o nosso futuro. Eu compreendo isso tudo. Só que acho mesmo que é um bocadinho por obrigação e não por realmente pensarem dessa forma, porque é muito mais fácil pôr um post contra o racismo do que no dia-a-dia não terem atitudes racistas. Se calhar veem os seus amigos a fazerem uma piada racista e riem-se também e não dizem nada, mas no dia a seguir estão a pôr um post contra o racismo e não sei o quê, ou estão a perceber o que ele quer dizer. Ou seja, eu acho que ao mesmo tempo que realmente há mais informação sobre o que é que são as coisas e as coisas são muito mais faladas e que até pode haver uma certa tolerância e abertura, ao mesmo tempo pode ser tudo uma grande farsa, percebem? Acho que estou a dizer muitas vezes ao mesmo tempo, mas é que a verdade é isso, é que eu acho que as redes sociais não transmitem exatamente aquilo que está a passar na sociedade, porque as coisas estão muito a más.
E eu não acredito que as gerações mais novas sejam aquilo que vai resolver tudo, ou sejam assim tão melhores que as gerações mais antigas, porque tudo se deve a aprender e ensinar quem não está tão por dentro dos assuntos. Não é meter uns contra os outros e quem tem uma opinião que se calhar não... Pá, que devia repensar melhor a sua opinião. Em vez de estar a meter pessoas umas contra as outras e com estas políticas do cancelamento, ela está a ensinar, dizer à pessoa, olha, isto é a história, isto é o que está, é tudo o que aconteceu na história. E tu agora, com esta informação toda que se calhar não tinhas antes, agora sim quero que tu escolhas a tua opinião. E agora sim, depois da pessoa ser informada sobre tudo, é que tu vais realmente poder julgá-la. E quando eu digo julgar, não é cancelá-la. É simplesmente dizer, olha, ok, então, pá, não vou ser tua amiga, não te vou seguir, porque já percebi que tu, mesmo com toda a informação, continuas a escolher o lado mau das cenas. Porque lá está, essas pessoas que muitas vezes são contra as coisas é também porque são ignorantes e não sabem realmente do que se tratam. Portanto, preferem ser contra tudo e contra todos e seguir ideais que, lá está, hoje em dia são considerados ideais pejorativos. Não sei se isto é a palavra certa, mas vocês estão a perceber o que eu quero dizer, né? Que não são bons ideais, vá. E portanto é um bocadinho isso. Será que realmente... Eu vou ler aquilo que eu escrevi no meu roteiro, porque eu escrevi aqui bem das setinhas com bem coisas, mas eu basicamente escrevi: estamos a criar uma sociedade melhor, e depois pus várias setas. No meu pus mais informação, o que ao mesmo tempo leva a menos tolerância, menos liberdade e mais política de cancelamento. Lá está. Estas coisas são muito mais faladas. Ok, quem não fala é cancelado, não é? É logo assim. Ou quem diz uma coisa que, pá, é ligeiramente fora daquilo que é suposto dizer, cancelado. Estão a perceber? Menos liberdade. Outra seta é, lá está, o que é que permite essa maior informação? São as redes sociais. Portanto, pessoas que ao mesmo tempo vai levar estas gerações mais novas o que é que são. E lá está, isto tudo mais informação, partilharem as coisas e não saberem realmente sobre elas, vai levar a pessoas mais influenciáveis e comparáveis. Porque as redes sociais tanto têm esse lado bom como têm esse lado mau. E eu posso dizer por experiência própria que, como eu disse no episódio anterior, sobre autoestima e autoconfiança e todas essas coisas, a comparação é a pior cena que pode existir. E ao mesmo tempo que as redes sociais são muito boas, têm... a comparação é muito mais intensificada com o seu aparecimento. Obviamente que as pessoas sem elas também se comparam umas com as outras, mas não é tão acentuado, porque a vida real não é tão bonita como a vida no Instagram, não é? E depois pôs outra seta que é ideias realmente deles, porque a verdade é que a população não se mexe, fala e não se mexe, pronto. Depois eu pus outra seta que é crianças mais parvas e menos evoluídas. Porquê que eu digo isto? Porque parece que ao longo do tempo, pá, as crianças estão cada vez mais parvas, não é? Eu sinto um bocadinho isto, pelo menos ao observar de fora as coisas, sinto um bocadinho isto. Portanto, crianças mais parvas e menos evoluídas, mas com mais liberdade. Outra cena que eu pus é, ao mesmo tempo, são menos desenrascadas. Eu falo para mim, eu não sou nada desenrascada. E eu sinto que as pessoas que agora são mais velhas que da minha idade eram muito mais desenrascadas do que eu. Isso depois lá está, tem a ver com a criação, e seres criada de uma forma mais mimadinha, não sei o quê, pronto. Eu não vou estar aqui a discutir a educação por parte dos pais e não sei o quê, porque acho que isso, pá, não vale a pena ser discutido. Mas lá está. Não estou a dizer que é mau falarmos sobre as causas, que é mau informarmos outras pessoas, que é mau partilharmos cenas sobre causas. O que eu estou a dizer é que, mais importante que isso, é tu, no teu dia-a-dia, tomares essas atitudes. Porque imagina que as redes sociais deixam de existir. Pá, deixa de ser importante o postzinho no Instagram. O que é importante é tu fazeres alguma coisa no teu dia-a-dia para tal. É um bocadinho isso. E eu basicamente depois aqui coloquei para concluir que não concordo muito com isto. E pronto, basicamente é isto. Lá está, tem coisas boas e tem coisas más como tudo. Tal como as gerações antigas tinham coisas boas e coisas más. Acho que é um bocadinho por aí, mas também não vamos estar a tirar estas conclusões. Lá está, isto é as minhas reflexões que nunca chegam bem a lado nenhum, mas que nós só vamos perceber realmente se isto é verdade ou mentira mais tarde. E pronto, malta, é isto. Vamos ver daqui a uns aninhos como é que os nossos filhos vão sair, como é que nós vamos cuidar dos nossos filhos, porque a verdade é que as pessoas também criticam muito os pais, sendo que não são pai nem mãe e não sabem bem
quando serão pais, como é que vão agir perante as coisas, não é? Mas pronto, é que eu não sei mesmo. Há certas coisas que eu não sei, que eu digo hoje em dia, pá, quando for mãe nunca vou fazer isto à minha filha. Mas será que quando eu for mãe não vou fazer? Porque na altura vai parecer mais correto e só quando eu tiver certas experiências é que eu vou saber como é que é de agir, não é? É um bocadinho por aí. Mas pronto, acho que já falei demasiado. Um beijinho e eu sou-me no próximo episódio.